O tema da mensagem hoje, para quem anota, é a nossa identidade em Cristo. Repete comigo: a nossa identidade em Cristo. Por favor, me ajude perguntando a essa pessoa aí perto de você: quem é você? Como você se define? Por favor, responda aí mesmo. Quem é você? Em poucas palavras, quem é você? Tem gente que nem mexe a cabeça, né? Desobediente. Quem é você? Mesmo. Por definição, quem é você? É tão simples, mas responda isso perante um entrevistador. Um RH, um psicólogo, uma empresa. Se te perguntar: quem é você? Defina-se. Em poucas palavras. A verdade é que poucas pessoas, irmãos, param para pensar sobre isso. E alguns, no ímpeto da resposta, geralmente citam sua profissão. Eu sou Ricardo Sabino, sou psicólogo clínico. Ou sou pastor Ricardo Sabino, presidente da AME. Nós temos por hábito nos definir por aquilo que fazemos. Eu sou o motorista, eu sou o que mais? O soldador, o pedreiro, o professor, o que mais? E por aí vai. Mas tirando o que você faz, apenas falando de essência, quem é você? Está claro isso? Eu tenho observado, irmãos, há muitos anos, e também há muitos anos eu ensino aqui na igreja, que há um conflito entre o ser e o fazer. Entende isso? Há um conflito entre o ser e o fazer. Marcos capítulo 6, ajudem, o preço tem que ser rápido. Evangelho de Marcos capítulo 6, verso de número 31. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, antes de Lucas. Marcos capítulo de número 6, meia dúzia. Capítulo 6, somente o verso 31, que diz: e ele, Jesus, disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. E o quê? Irmãos? E repousai um pouco. E por que ele fez isso? Porque muitos havia que iam e vinham, e atenção, e não tinham tempo para comer. Vocês acharam? Vou ler mais uma vez. E disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque muitos havia que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Eu vou usar uma expressão nossa aqui: não tinham tempo nem para comer. Dá uma olhadinha no seu irmão aí. O que você acha dessa pessoa? Será que isso reflete a vida dessa pessoa? Só vive para lá e para cá, 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 e às vezes não sobra tempo nem sequer para comer. Às vezes engole alguma coisa andando mesmo. Pergunta para o teu irmão aí: tu faz isso? Às vezes a refeição é um arremedo de lanche. Pega o que tiver à mão, o que for mais fácil, o que for mais rápido, ou o que for mais barato, passa para dentro, engole alguma coisa, bebe alguma coisa e pronto.
Então depois você não sabe o porquê. Às vezes a pessoa começa a adoecer mentalmente, emocionalmente e fisicamente, porque ela não tem cuidado de si própria. Interessante que algumas dessas pessoas têm um extremo cuidado com os outros, mas não tem consigo. É uma pessoa aguerrida, é uma pessoa lutadora para defender o direito dos outros, mas não se cuida. Irmãs, por favor, me ajude. Pergunte a esse homem perto de você, só aos homens, qual foi a última vez que você foi de propósito, por querer, não por precisar, por querer fazer um check-up, uma rotina, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, de check-up mesmo, deixa eu ver como é que eu estou. Qual foi a última vez? Se você tiver intimidade, só quem tem intimidade, se ele disser assim, não lembro, aí dá um beliscão nele. Não dá não, eu estou brincando. Vocês lembram? Misericórdia, você não avisa, já ia com a mãozinha assim, pelo amor de Deus. Tá. Mas qual foi a última vez que você se cuidou? Qual foi? Não, e eu não vou fazer brincadeiras com o exame da próstata, não. Não vou fazer brincadeira com isso. Exames comuns. Irmão, homem só vai no médico quando está morrendo, quando não consegue mais, aí é que vai. E a maioria deles, olha para eles aí, a maioria deles tem medo de agulha. E é por isso que não vão, a maioria. É sério, tá? A maioria tem medo de agulha, é por isso que faz o possível. Não, eu vou tomar um chá, né, uma garrafada. Falar em garrafada, eu lembro do pai da minha madrasta, que ele tinha essa mania de fazer garrafada com coisa do mato. E tudo que é animal dele, ele morava em fazenda, tudo que é animal dele, ele curava com garrafada. Tinha uma vaca lá, uma novilha que a gente chamava, que estava atolada na lama, já há mais de 2 dias, nós procurando ela no mato, achamos, trouxemos, ela sem força. Ele falou assim, menino, traz aquilo aqui, foi coisa do mato que eu vou fazer uma garrafada, derrete rapadura preta, derreteu, misturou as coisas, vai lá, dá para ela lá, daqui a 2 horas ela está de pé. Eu e meu irmão fomos, demos a garrafada, voltamos para a fazenda, 2 horas nós voltamos lá, a vaca estava morta. Aí ele falou assim, Ricardo, toma um pouquinho. Eu falei, eu? A vaca morreu? Você está doido? Tá, vou tomar lá isso. Mas tem gente, irmão, que não se cuida, nunca se cuidou. Por exemplo, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, tá? Nós psicólogos somos, de certa maneira, muito mal entendidos. A pessoa, principalmente as mulheres, quando tem algum problema ginecológico, vai no ginecologista. Se tem um problema gastrointestinal, vai no médico especialista, o gastro. Se tem problema cardíaco, vai no especialista. Mas às vezes a pessoa está em sofrimento psicoemocional e nunca foi se tratar. Está lá, acabando com o juízo de todo mundo, mas nunca foi se tratar. Se cuidar. E aqui eu estou te chamando a atenção para você perceber uma coisa importante, irmãos. Jesus nos dá uma lição que é ignorada por muitos. Qual lição, pastor? Se cuidar. Ele parou os discípulos que estavam passando para um lado e para outro, uma correria, e falou, pode parar. Podem parar, vocês vão vir comigo aqui à parte. Não é no meio dos outros, é à parte, num lugar deserto, silencioso. Ele percebe que eles precisavam de alimento, de descanso e de silêncio. Repete comigo: alimento, descanso e silêncio. Jesus observou isso. Ele age dessa maneira com seus discípulos. E será que nós não deveríamos ter cuidado com isso também, gente? O que é que você acha? Hein? Aí depois você não sabe por quê, né? Você está nervoso demais, cabelo caindo. Só as irmãs,
Quanto que cai do teu cabelo quando tu está tomando banho? Boa parte disso pode ser estresse. Uma doença que pode ser provocada chama alopécia. Certo? Ela pode fazer com que o seu cabelo caia. E tem mulheres que, se você observar, o cabelo está mais ralo, com falhas, e não se cuida, não vai se cuidar, só vive sob estresse o tempo todo, pressão o tempo todo, e não percebe por que as coisas não estão indo bem. Você me entende? Sim? Evangelho de João, você está em Marcos, Lucas, João. João capítulo 2, verso 17. João 2,17 diz assim: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O quê? O zelo da tua casa me devorou, me consumiu. Aqui eu estou tentando trazer para você o entendimento de que nós não devemos ficar nessa correria louca de fazer e não se cuidar, e não parar para se cuidar. Mas não entenda, irmãos, que é um convite ao ostracismo, que é um convite a ficar à toa, a ficar sem nada a fazer, ocioso, ociosa. Não. Jesus disse claramente que eles precisavam parar, mas não é parar de todo, não é não fazer nada. Está aqui: o zelo da tua casa me devorou. Os discípulos perceberam isso quando Jesus expulsou do templo os que estavam vendendo dentro do templo, roubando, enganando, feira mesmo dentro do templo. Ele expulsou com chicotes. Quando eles observaram Jesus fazendo isso, lembraram desse texto: o zelo pela tua casa. Então nós temos que manter isso, esse cuidado, esse zelo pelas coisas de Deus. Mas é preciso parar, é preciso descansar, é preciso ter um autocuidado. Eu tenho insistido nisso, irmãos, há muitos meses. Quando foi a última vez que você parou para relaxar um pouco? Quando foi a última vez que você se permitiu ir a uma praia, sentar para ver o mar, ouvir as ondas, pisar na areia? Eu detesto pisar em areia, mas eu reconheço que para muita gente é gostoso, é relaxante. Às vezes uma ida à praia. Por favor, irmão, me ajude, em nome de Jesus. Pergunta para o seu irmão, qual foi a última vez? Ah, pastor, faz dias. Maravilha, parabéns para você. Mas quem já faz tempo? Levanta a mão. Pastor, tem um tempão que eu não vou na praia. Levanta a mão, assim, vamos ver. Bastante tempo. Morando no litoral. Aí pessoas que nem têm Deus no coração só vivem lá. Tomaram conta, empestaram o negócio lá. E os servos de Deus não desfrutam do que é de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Está claro isso? Amém. Cadê os casais? Casados, levanta a mão. Casado, inclui aí também os namorado, enrolado, perturbado. Cadê os casais? Levanta a mão, sério. Você e o cônjuge, quando foi a última vez que saíram só vocês? Eu também não lembro não, viu, pastor? Quando foi a última vez que... Só nós não. Não lembro não. Porque quando a gente vai, ou vai família ou igreja junto, ou os dois, família e igreja. Vida de pastor não é fácil, mas não lembro a última vez. Os dois, só os dois. Fazer um programa nós dois, vamos no cinema, assistir um filme. Assistir filme com a pastora é lindo. Não vou dizer o segredo, só quem sabe. Só quem conhece que sabe. Tá? Um dia a família me chamou esses dias agora, uns meses atrás, tá?
Aí a Raquel falou assim: pai, vamos aqui nos jogos. Eu falei: não, de jogo, não, de jogo, não tenho mais idade para negócio de jogo. Com meia hora tava eu lá, meu filho. Ei, pastor Manuel, tinha um negócio para derrubar uns palhacinhos, com as bolinhas assim, as bolinhas caem, você taca a bolinha no palhaço. Eu falei: é tu mesmo, tá? Vou descontar toda a raiva em tu agora, né? No outro dia o braço pesado, eu não lembrava o que era. Meu braço doendo e pesado. Aí eu lembrei, era o palhaço. Foi peia no palhaço, tá? Mas se divertia, irmãos. Você sabia que a ciência psicológica e a psiquiatria mostram que nós adoecemos mentalmente porque paramos de brincar? De brincar. Vai no interior e você vai ver que as pessoas são mais saudáveis, porque elas conversam mais, elas brincam mais. Tem Uno na tua casa, filho? Tem? Cartelinha de Uno? Quem tem? Nem isso. Está guardado lá, nem isso. Sentar na mesa, vamos jogar Uno. Como é o nome daquele outro lá que é de perguntas? A dedonha. Tá? Antigamente, quando faltava energia, as pessoas se divertiam, porque faziam brincadeiras, contavam histórias. Eu tinha um problema sério, que eu ficava mexendo com a vela, fazendo coisa de refletir sombra na parede. Eu achava muito legal aquilo. Hoje falta energia, o povo endoida, irmão. Por causa de quê? Da internet. Não se divertem. A única diversão conhecida por alguns é maratonar séries. Só sabe fazer isso. Pastor, isso é bom ou ruim? Depende. Até certo ponto é até bom. Você tem uma distração, você tem uma fonte de liberação de prazer. Mas pode se tornar ruim, porque você não faz outras atividades. Não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe nada. Então Jesus parou e disse para eles: vai descansar. Eu quero perguntar para você: o que vai precisar acontecer para você parar e descansar? Tem gente que só para e descansa quando está doente. Olha para o teu irmão aí. Só se estiver doente. Já pensou se o Espírito Santo perceber que a única maneira de você desacelerar é ficando doente? Pastor, está dizendo que Deus vai colocar doença em mim? Eu não. Isso é antibíblico. Mas é bíblico dizer que há certas doenças que é para a glória de Deus. Está na Bíblia. Brincadeiras à parte, você precisa se cuidar, meu irmão. Precisa se cuidar. Talvez sua alma está seca. Só gira dentro dela problemas e problemas e problemas e problemas e problemas. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa vida vai ser só isso, resolver problemas. E não é isso. Amém?